Bernardo, ele transmite para nós essa mensagem de um tempo de muita dificuldade. Porque Davi foge para o deserto. Davi não vai para o deserto, ele foge para o deserto. Só que lá no deserto, Davi vive uma das suas maiores experiências, porque lá no deserto, Davi é um adorador, que a despeito do deserto, escolhe adorar o Senhor. Davi vai para o deserto como adorador que ele é. Só que quando ele chega no deserto, ele não muda a sua vocação, ele não muda o seu chamado, ele não muda a sua convicção. Davi é um adorador que por conta das circunstâncias vai parar no deserto. Mas mesmo estando no deserto, Davi escolhe adorar. Davi lá no deserto, ele pode murmurar? Pode. Lá no deserto ele pode reclamar? Pode. Mas lá no deserto, ele escolhe adorar. Ele escolhe lá no deserto, mesmo não tendo nada que o favoreça, ele escolhe celebrar ao Senhor em um tempo de escassez. É por isso que eu disse aos irmãos logo no início, que essa palavra, esse salmo, ele fala muito comigo. Ele é um salmo muito atual, muito contemporâneo. Ele é um salmo muito vivo para os dias de hoje. Principalmente porque a igreja do Senhor está vivendo momentos de deserto. Principalmente porque a igreja do Senhor está vivendo momentos de fuga. Principalmente porque a igreja do Senhor está sendo bombardeada. E o alvo daquele que quer reinar sobre a igreja é assentar no trono para mudar a direção da igreja. Então Jesus permite esse tempo de deserto na nossa vida. Até porque esse tempo de deserto, ele vai revelar quem nós somos. Porque no deserto, 3 decisões têm que ser tomadas. No deserto, 3 decisões têm que ser tomadas. A primeira dela, ou você volta e colhe os frutos da frustração de ter desistido de adorar Deus no deserto. Ou você volta e desiste de viver o melhor do Senhor. Ou você volta dizendo que você não vai conseguir. Ou você volta anulando a promessa, porque quando você volta, você anula a promessa. Quando você desiste de trilhar o deserto, você anula a promessa. Você anula o propósito. Você rejeita passar pelo processo, porque deserto é processo. E nós não vamos conquistar o propósito ou conquistar a nossa vitória sem passar pelo processo. Você já ouviu aquele ditado que sem luta não há vitória? Não há luta sem vitória, não há vitória sem luta. Não existe meio de você conquistar um prêmio, conquistar uma vitória, conquistar algo sem a luta. Ei, não existe nada fácil não, é muito difícil. A minha vida e a tua vida, ela não vai ser fácil não, ela vai ser muito difícil. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é feroz. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele é astuto. Ele planeja, ele arquiteta em todo o tempo para fazer com que eu e você venhamos desistir do processo. Para que a gente venha anular o deserto na nossa vida e retornar. Então, a primeira decisão que se toma quem está no deserto: desiste do processo, desiste da promessa, desiste da vitória e torna atrás.
Segunda decisão: para no meio do deserto. Quando se para no meio do deserto, nem dá um passo à frente e nem dá um passo atrás. Você parou. Você parou por medo, por decepção, por frustração, por dúvida. A gente para por achar que Deus está tão distante de nós que nos abandonou. A gente já não sente mais a presença dele. A gente está no deserto, a gente está no processo, só que parou. Nem vai adiante e nem torna atrás. Aí você para. Você posta, você se prostra. Quando a gente para, a gente não toma decisão. Quando a gente para, a gente se enche de medo e se acovarda, com medo de enfrentar o que está por vir e com medo de enfrentar o que nós já enfrentamos. Ei, irmão, você já andou até aqui. Não volte, tampouco pare. E tem a terceira decisão. Qual que é a terceira decisão, pastor? Continue. Vença o deserto. Vença o tempo de deserto. O deserto ele é muito grande, é verdade. O deserto ele é muito difícil, é verdade. O deserto traz dor, é verdade. O deserto mexe com a gente, é verdade. O deserto frustra, é verdade. O deserto decepciona, é verdade. No deserto a gente se sente sozinho, podendo estar cheio de gente ao redor. Ei, mas o deserto também tem um final. O problema é que a gente não sabe em que tempo do deserto a gente está. A gente só sabe que está no deserto. Então não pare, não torne atrás, continue a sua caminhada, continue adorando, continue celebrando, continue servindo, continue renunciando. No deserto acontecem aquelas miragens. Quem já ouviu falar das miragens que acontecem no deserto? A mente está tomada pelas necessidades do corpo, começa a ver aquilo que não existe. Aí no deserto a miragem surge, aquele monte de água cristalina, aquele monte de palmeira que vai prover para nós uma sombra fresca. O problema é que é miragem, irmão. Eita glória! O problema é que é miragem. Aí a gente olha enganado, pensa que é uma fonte de água cristalina, vai. Oh, meu Deus! Dá problema. Pensa que é um monte de palmeira que vai prover sombra, vai. E dá problema. Mas pastor, no deserto também tem oásis. Tem sim. A Bíblia fala de um lugar chamado Elim. 12 fontes de água. É verdade! Palmeiras ao redor. Só que Elim, mesmo tendo 12 fontes de água cristalina, é um lugar de passagem, não é lugar de ficar. Verdade! É. Aleluia. Esse salmo ele fala muito comigo. Porque eu olho para um homem que não parou, um homem que não tornou atrás, mas um homem que continuou, tendo motivos talvez maiores do que os meus e os seus, ele não parou. Então Davi é um adorador, a despeito dos ambientes e das circunstâncias. Davi adora a despeito do ambiente, deserto. Davi adora a despeito das circunstâncias. Estou fugindo do meu filho que quer me matar. Aleluia. Então Davi é um adorador a despeito dos ambientes e das circunstâncias que o cercam. Esse salmo é lindo, porque no deserto
Davi se supera. Por que ele se supera, pastor? Porque no deserto, Davi prevalece sobre o seu maior adversário. Davi prevalece sobre o seu pior inimigo. Davi prevalece sobre o seu maior algoz. Pastor, quem que é o meu maior inimigo? É o diabo. Não é. Não é o diabo, pastor. Não. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Veio. Mas ele só faz isso se você der brecha. Meu maior inimigo são os demônios. Não. Pastor, mas os demônios tentam todo o tempo desvirtuar a minha vida, desvirtuar a minha fé. Os demônios apresentam pratos para mim todos os dias. Pois é, mas eles não são os seus piores inimigos. Porque se você não der brecha, eles não te tocam. Eles não te alcançam. Eles não têm poder sobre a sua vida. Pastor, então quem que é o meu maior inimigo? Faz assim com o seu dedo. Agora aponta para você. Fala, meu maior inimigo sou eu. Você é o seu maior algoz, seu maior adversário, seu maior inimigo. Ei, para você ter uma ideia, o teu não é mais forte do que o sim de Deus. Credo, pastor. Vou falar de novo. O teu não é mais forte do que o sim de Deus. Porque se Deus falar sim e você falar não, o sim de Deus não acontece na tua vida. Porque Deus não é aquele pai que pega as coisas e enfia por goela abaixo. Então o teu maior adversário é você mesmo. Meu maior adversário sou eu mesmo. É por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aleluia. E Davi no deserto ele se supera. Porque no deserto ele vence o maior inimigo dele. Irmão, no deserto você faria o quê? Você nem está no deserto, você já está fazendo o quê? Pastor, já chutei o pau da barraca, já chutei o balde 10 vezes, estou indo buscar para chutar a 11ª. E você nem está no deserto ainda. No deserto você faz o quê? Eu faço o quê no deserto? Davi se supera no deserto. Porque é nesse ambiente de deserto que o servo de Deus se revela. É nesse ambiente de deserto que a nossa fé se revela. É nesse ambiente de deserto que a nossa fidelidade ao Senhor se revela. É nesse ambiente de deserto que a presença do Senhor se revela em nós também. É nesse ambiente de deserto que o cuidado de Deus fica claro na nossa vida. Ei, o deserto acaba também. Será que esse deserto nunca vai acabar na minha vida? Ele acaba assim, ele tem um fim. Mas pastor, o povo caminhou 40 anos no deserto. Pois é. Uma caminhada de 40 dias, caminhar 40 anos. Por quê, pastor? Por causa da desobediência. Ficaram andando em círculo. 40 anos passando no mesmo lugar. 40 anos vendo a mesma paisagem. 40 dias para chegar em Canaã. Demora 40 anos. Por causa da desobediência. Ei, será que eu e você não estamos andando em círculos faz tempo por causa da nossa desobediência? Ó, o povo estava debaixo da nuvem. O povo estava recebendo maná. O povo recebeu codornizes. O povo viu o mar vermelho se abrir. O povo viu água brotar da rocha. O povo viveu o cuidado de Deus. Mas mesmo assim, caminhou 40 anos. Porque quando Deus cuida, Ele cuida porque é misericordioso, não é porque Ele está provando a nossa conduta, não. Não é nem, Ele abençoa com misericórdia, irmão. Não é porque Ele está provando o nosso jeito, não. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era bonito, não, e ele era bonito.
Davi é um homem segundo o coração de Deus? Por causa dos momentos de deserto na vida dele. Todo momento de deserto na vida de Davi, ao invés do deserto tirar Davi de longe de Deus, o deserto levou Davi para perto de Deus. E às vezes os desertos da nossa vida estão nos afastando de Deus. Às vezes o deserto da nossa vida esfria a nossa fé. Às vezes o deserto da vida mexe com a nossa estrutura emocional. A gente se abala, a gente já não confia mais, já não acredita mais. Como que pode a gente estar aqui e não crer naquilo que Ele pode fazer aqui? Ei, Deus pode fazer um milagre aqui nessa noite? Ei, Deus pode fazer um milagre aqui nessa noite? Eu creio que Deus pode fazer. Eu vivo o milagre de Deus dia após dia na minha vida. Eu vejo o cuidado do Senhor. Mas eu tenho dito, Senhor, me conserva no deserto, me preserva no deserto, cuida de mim no deserto. Mas eu não digo me tira do deserto, Senhor, porque o deserto às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, é necessário na nossa vida, porque o Davi que entra no deserto, no Salmo 63, não é o mesmo Davi que sai do deserto. Entra um Davi adorador, sai do deserto um Davi adorador e cheio de convicção, porque agora ele sabe, para Deus não existe limites. Deus também fala no deserto, Deus também trabalha no deserto, porque aqui no Salmo 63, para Davi e para todo judeu da época, só se adorava a Deus no templo. E Davi não está no templo, Davi está no deserto. Não tem igreja no deserto. Não tem templo no deserto. Então Davi muda. Davi muda o nível de experiência, o nível de vida que ele tem com o Senhor. É o que nós, a igreja, precisamos fazer, irmão. Sabe uma coisa interessante? Uma coisa que a gente vê de quando em vez. Uma coisa que a gente experimenta sempre. Eu, pelo menos, um tempo em que acontecia o batismo com o Espírito Santo, um tempo que acontecia milagre, um tempo que acontecia coisas dentro da igreja que a gente ficava de boca aberta, a gente ficava uma semana falando. Você já viveu esse tempo? Pastor, por que não acontece mais? É porque a gente desaprendeu a viver no deserto. É porque no deserto a gente já não está mais crendo. É porque a gente acha que no deserto Deus é limitado, está limitado. A gente acha que Deus no palácio, onde Davi reinava, Deus estava com os braços e com as pernas soltas, ele andava para lá e para cá. Agora Davi está no deserto e Deus está amarrado. Às vezes eu penso que a igreja está vivendo esse tempo de achar que Deus está amarrado, de achar que Deus não faz mais, de achar que nós estamos vivendo um tempo daquele, sabe aquela pingadeira? Aí a gente vem no culto, aí a gente diz, nossa, o culto de terça-feira estava uma bênção, meu Deus do céu. Aí passa um mês. Aí daqui a pouco no culto de domingo, pinguinho. Nosso culto de domingo foi tremendo, você viu que maravilha? Aí passa mais um mês, dá outra pingadinha, culto de quinta-feira. Você viu o que aconteceu na quinta-feira? Ei, irmão, Deus quer fazer algo novo na nossa vida em todo o tempo que nós estivermos reunidos. Aleluia!
fé tem que acrescer, não diminuir. É no deserto que Deus se revela. É no deserto que a gente fica mais sensível, porque no deserto a gente não tem onde pegar, a gente não tem onde recorrer. Você já se sentiu assim? Não tem para onde correr, não tem aonde pegar. Parece que é assim, é só eu e não tem ninguém por mim. Você já se sentiu assim? Eu já, muitas vezes. Mas é nessa hora que não tem ninguém e não tem nada de mim que Deus se revela. Aleluia. E no deserto Davi se supera. Por quê? Porque Davi responde à sua dor. Eu achei lindo isso, irmão. Davi responde para a sua dor, ou a sua dor, compondo um salmo de gratidão e de confiança. Eu estou no deserto. Não pensa que Davi está no deserto fazendo churrasco e bebendo Coca-Cola, não. Não pensa que Davi está no deserto fazendo festa, não. Não pensa que Davi está no deserto compondo um hino de festa, festivo, não. Davi está com dor, irmão. Davi está agoniado, aflito, desesperado, sem saber o que fazer, porque quando uma pessoa toma a decisão de fugir, é porque ele não sabe resolver o problema, ele escolhe fugir. Eu não vou nem perguntar se alguém aqui já pensou em fugir. Eu acho que vai levantar uns 4 domingos aqui. Já pensei em fugir? Tem hora que a gente olha e a gente não vê meio. Por onde que eu vou? Que jeito que eu faço? Onde eu pego? Onde eu coloco? Onde eu... Não tem! Mas é nesse momento que Davi se supera. Porque ele responde a essa dor, a essa aflição, a esse anseio, a essa agonia, a esse desespero, compondo um hino de gratidão ao Senhor. Olha como ele começa o versículo primeiro. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu estou no deserto, mas o Senhor é meu Deus. Eu estou no deserto, mas o Senhor não deixou de ser meu Deus. Eu estou no deserto, mas continuo na Tua dependência. O Senhor é o meu Deus. Aleluia. Ele não recorre a ninguém. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco intensamente. Porque a gente, às vezes, no deserto, a gente quer correr atrás da ajuda dos outros, né? A gente vai aqui, vai ali, vai lá, vai lá. A gente fica buscando, né? E Davi está dizendo assim, ó Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco intensamente. É no deserto que eu oro, é no deserto que eu clamo, é no deserto que eu celebro, é no deserto que eu choro também, mas é no deserto que eu me aproximo do Senhor. Aleluia. Davi não se entrega ao ponto de viver de passado. A gente não vê Davi nesse salmo dizendo assim, mas Senhor, eu matei um gigante, Senhor. Eu matei o urso, matei o leão. Eu compus mais da metade dos salmos. Eu sou pai de Salomão. Senhor, eu sou o cara. A gente não vê Davi buscando nada do passado para querer argumentar com Deus. Aqui no deserto a gente não vê Davi argumentando com Deus. O que foi, o que fez, aonde teve, o que ele ganhou, conquistou, não. Nesse tempo de deserto, sabe o que Davi está fazendo? Davi está se colocando na posição para viver algo novo para o Senhor e para apresentar algo novo ao Senhor. Nesse tempo de deserto, o que você está apresentando de novo para o Senhor? Nesse tempo de deserto, de que forma você está se entregando para o Senhor? De que forma? Do jeito velho? Não, nesse tempo de deserto, o Senhor esperou algo novo de Davi, e Davi
Glória a Deus. Não havia deserto no coração de Davi, embora houvesse deserto à sua volta, em seu achumento. Não tinha deserto no coração de Davi. Aleluia. O coração de Davi não era uma terra seca, Aleluia. uma terra improdutiva, uma terra árida. Não era uma terra improvável. Aleluia. Não. O coração de Davi, a despeito do deserto que ele estava vivendo, era uma terra fértil. Tanto que no deserto ele compõe um salmo glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não tem aquele hino? Passe pela prova cantando ao Senhor, passe pela luta cantando amor, passe na fornalha que ele vai estar lá, ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Eu sou um Deus. Você sabe sim, não sabe? Eu esqueci tudo agora, mas você sabe. É esse improvável aí. Ainda que eu andar pelas águas, elas não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, não me queimará. Olha, não te queimará. Olha que palavra, irmão. Isso é uma palavra para colocar a nossa fé lá em cima. Essa palavra é uma palavra para nos empolgar, para nos motivar, para nos fazer crer que a despeito da água ou do fogo, não importa, com Deus nós vamos chegar aonde Deus preparou para eu e você chegar. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa linda que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Davi está em Canaã. E mesmo em Canaã, terra prometida, tem deserto, irmão. Olha só que coisa, né? Ninguém falou para mim ou falou para você que quando a gente entregasse a vida para Jesus, aceitasse Jesus, as lutas elas continuariam, talvez até seriam mais intensas. Ninguém falou para mim, para você, falou? Porque o mundo já está escravizado, né, irmão? Sabe por que a nossa luta aqui é mais ferrenha? É porque a gente não aceita voltar a ser escravo. Depois que eu virei crente, a luta ficou mais intensa. Claro que ficou. Porque quando você estava lá, você era escravo. Você vivia na derrota. No outro dia levanta, vive na derrota. Irmão, eu lembro de mim. Passava a noite no pagode. No outro dia, a cabeça desse tamanho parecia que tinha um infeliz batendo um tambor dentro da minha cabeça. Aquele arrependimento, nunca mais eu vou beber, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Quando chegava de noite, o Satanás mandava alguém me ligar: ó, estamos aqui na casa do fulano, uma rodinha de samba, vem pra cá. E o besta ia pra lá. No outro dia, cabeça desse tamanho de novo. Olha se não é escravo. Escravo. Aí o escravo nem sabe que ele é escravo. Sabe, irmão? Quando eu fiz um curso de técnico do trabalho, eu tive que ler um livro sobre a história do Brasil. E um trecho me marcou muito. Quando a Lei Áurea foi assinada, e os senhores feudais tiveram que libertar os escravos, eles abriam as porteiras e falavam assim: vocês podem ir tudo embora. Aí uma meia dúzia de gado, a maioria ficava. Sabe por quê? Ele só sabia ser escravo, ele não sabia ser outra coisa. Ele não sabia sair para vencer, sair para conquistar, sair para lutar, sair para crescer. Não, ele preferia ficar como escravo. É por isso que eu e você enfrentamos lutas hoje. Parece que quando eu não era crente eu não tinha luta. Claro que não. Você vivia na luta, vivia na miséria, vivia na derrota, vivia na escravidão, mas achava normal. Agora você está aqui, recebendo palavra de vida, recebendo palavra de Jesus, cheio do Espírito Santo, participando de cultos abençoados, sendo ministrado. Aí você discerniu o que é errado do que é certo. E para você se manter no que é certo,
É aí que está o problema. Você entendeu por que é mais difícil agora? Porque você não tinha Jesus, agora você tem. Antes você não era confrontado pela palavra. Antes o Espírito Santo de Deus, ele estava bloqueado por você mesmo para falar com você. Hoje não. Você já percebeu que quando você está para fazer alguma coisa errada, teu corpo começa a tremer? Um negócio dentro de você começa, uma agonia, uma aflição? Você já percebeu isso? Já, ué. É o Espírito Santo falando, não vai, não faz, não toma essa decisão, não é por aqui não, não vai por aqui não. É. Então no deserto, Davi se supera. No deserto de Judá, Davi está no deserto de Judá, mas não no deserto do pecado. E no deserto, Moisés viu Deus na sarça ardente. Elias viu Deus no deserto, no anjo do Senhor. Davi viu Deus no deserto, e a igreja verá Deus no deserto, segundo Apocalipse 12. Glória a Deus. No versículo de número 1, Davi está dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Davi não está dizendo que a minha alma tem sede de água. Davi não está dizendo a minha alma tem sede do sangue dos meus inimigos. Davi não está dizendo a minha alma tem sede de vingança, eu tenho que vingar, eu tenho que... Não! Davi não está dizendo a minha alma tem sede de ser liberto do deserto seco e estéril. Davi não pede. Davi não diz, a minha alma está sedenta de ser liberta desse deserto. Davi não diz que a sua alma está com sede da coroa, está com sede do trono, está com sede do poder, está com sede do reino. Não! Davi está dizendo, ei, a minha alma tem sede de ti, Senhor. A minha alma tem sede da tua presença, Senhor. Eu estou no deserto, não permita que o deserto entre dentro da minha alma, não. A minha alma tem sede de ti. Davi anela pela presença de Deus. Davi vive o silêncio de Deus no deserto. Só que Davi não deixa de cantar enquanto está no deserto, porque salmos são louvores. Salmos são composições com melodias, com letras profundas. Salmos são formas de adoração e celebração ao Senhor. Davi no deserto não para de cantar. Você parou de cantar, irmão? Porque está no deserto? Porque no coração de Davi não tinha deserto, tinha um oásis. No teu coração tem deserto ou tem oásis, irmão? Como está teu coração hoje? Deixa eu correr. No deserto, Davi se supera, porque ele prevalece sobre o seu maior inimigo, sobre o seu maior algoz, ele mesmo. Só que no deserto o Senhor se revela para ele também, porque o Senhor é poderoso e se revela nos momentos de dificuldade. Ei, descansa, deixa eu ser profeta, boca de Deus na tua vida. Descansa, o Senhor vai responder você. Descansa, só não para de adorar. Descansa, só não para de oferecer algo novo para o Senhor. Descansa. Não permita que esse deserto venha te consumir. Não permita que esse deserto venha invadir o teu coração, reinar no teu coração, trazer sequidão para a tua vida. Não permita. No deserto Deus se revela. De que forma, pastor? Primeiro, no versículo de número 2, Davi diz assim, ó: eu quero te contemplar no santuário. Mas Davi está onde?
No deserto. No deserto. No deserto tem igreja? No deserto não tem igreja, no deserto não tem templo, no deserto não tem santuário. Esse santuário que o Davi está falando aqui é o seu coração. É como se Davi estivesse dizendo assim, irmãos, preste atenção, porque isso é espiritual que eu vou falar, isso é profundo. Os olhos de Davi estão contemplando areia, sequidão, sol causticante. No deserto que ele olha, Charles, ele não vê Deus. Aí ele diz assim, eu te contemplo no meu santuário. Eu te contemplo dentro do meu coração. Porque o meu coração ainda é um lugar de revelação. O meu coração ainda é um lugar puro que o Senhor pode habitar. É como se Davi estivesse dizendo assim, ó, no coração de Davi não tinha vingança. Fizeram com ele, mas ele não fez com ninguém. Quiseram o que era dele, mas ele não quis nada de ninguém. Ele só está dizendo, Senhor, eu te contemplo no meu santuário. Senhor, eu te contemplo dentro de mim. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. O Senhor é o Deus que me sonda, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. É o coração de Davi. O coração de Davi é um lugar de revelações. O coração de Davi é um lugar de intimidade. O coração de Davi é um lugar acessível ao toque do Senhor. O coração de Davi é um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo aí, você está no deserto. E eu estou com você nesse deserto. Você está vendo o deserto, está sofrendo no deserto. Só que você não está sozinho no deserto. Pode sentir, pensar que está, mas não está não, irmão. Eu estou cuidando de você. Assim diz o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, ele diz assim, ó, versículo de número 6. Quando te contemplo no meu leito, ou quando me deito em algumas traduções. Leito é cama. Será que quando ele saiu fugido, Gabi, ele levou cama? Será que ele levou alguma coisa de conforto, uma cobertinha, um travesseiro? Não dá tempo, né, irmão? Existem situações tão difíceis que não permite nem a gente se precaver, né? Davi foge, chega no deserto. Ele diz assim, quando eu me deito, no deserto, ele está falando que no deserto ele tem uma cama. Ele deita na areia do deserto e coloca a cabeça numa pedra de... E leito fala de reflexões. Leito fala de lembrança. Leito fala de descanso, mas ele está no deserto. Como que se descansa no deserto? Leito fala de repouso. Como que se repousa no deserto, irmão? Aleluia. Sabe o que Davi está falando para o Senhor? Senhor, eu estou nesse ambiente de deserto. Eu podia estar murmurando e reclamando. Mas esse lugar que o Senhor me trouxe é um lugar de trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Porque quanto mais estiver vivo essa verdade dentro da minha alma, o Senhor já fez. Eu vou ter convicção maior do que o Senhor vai voltar a fazer na minha vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deserto é lugar de derrota, mas não queira trazer à memória a derrota
cuidou. Lembra daquele dia que você derramou lágrimas na presença dele. Lembra daquele dia que você sentiu a presença dele. Lembra daquele dia que você ouviu a voz dele. Lembra daquele dia que você percebeu o cuidado dele com você. Aleluia. 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 Terceiro lugar, versículo de número 7. Porque o Senhor é a minha ajuda. E no deserto, olha o que ele fala: eu canto de alegria. A sombra das suas asas. Aleluia. Se a gente não conhecesse Deus, a gente falava que Davi estava variando, né? Ele está vendo asa onde? A sombra das asas é uma linguagem antropomórfica, usada para dar formas humanas a Deus. Quando a Bíblia diz assim: as nuvens são poeiras dos seus pés, os olhos de Deus, a mão de Deus, o coração de Deus. A sombra das suas asas. No deserto, Davi enxerga o cuidado de Deus. Esse sol não vai me judiar. O frio da noite não vai me judiar. Eu estou no deserto. Irmão, eu tenho uma palavra. É mais uma notícia do que uma palavra. Eu disse que todo deserto tem um fim. Amém? A hora que findar esse deserto, fica em paz, vai surgir outro. Misericórdia, pastor. Vou falar com o pastor Zé para mandar esse pastor para fora daqui logo. Ele trazer notícia boa, traz notícia ruim para nós. Quando acabar esse, fique em paz, vai surgir outro. Mas pastor, e daí o que eu faço? Você se lembra, você já passou pelo deserto, não já? Agora você sabe como vencer, não sabe? Agora você sabe como enfrentar, não sabe? Agora você sabe como se posicionar, não sabe? Porque as circunstâncias de deserto são as mais adversas possíveis. Agora o deserto é um só. O que você vive no deserto é sempre o mesmo. Pode ver que toda luta você chora. Toda luta você desespera. Toda luta você se preocupa. O sentimento é o mesmo. O deserto é o mesmo. Só que agora você sabe. E para a gente encerrar. Versículo 8. A minha alma se apega a ti, e a tua mão direita me sustenta. Mão direita é a mão que conduz. Mão direita é a mão que guia. E quando eu falo de mão direita, eu acho que eu já disse aqui, eu me lembro do Enzo, pequenininho, 5 aninhos assim, todo bonitinho, arrumadinho, sempre foi muito mala. Aí nós íamos atravessar uma rodovia grande lá em Joinville. Aí eu de um lado, eu fui dar a mão para ele, moçada. Pega na minha mão, filho. Ele falou para mim assim: não, rapaz, pai, eu já sou um hominho, eu sei atravessar sozinho. E carro, eu olhei para ele e falei: que menino abusado. Peguei na mão dele: dá essa mão aqui, rapaz. Dá essa mão aqui, moleque. Olha, 5 aninhos querendo atravessar uma avenida, você vê se tem base, um negócio desse? Você acha que o pai vai deixar? É mais ou menos assim que eu vejo Deus. Aleluia. E eu e você, empinadinho, dono do nariz. Ai Deus, não precisa pegar na minha mão não, você andar sozinho. Eu sei atravessar sozinho, sabe nada. Sabe nada. Eu vou só ler e nós vamos encerrar. Nesse deserto, Davi se sente profundamente só.
Ele sente falta de um amigo para conversar e aliviar a sua solidão. No deserto, as ações de Davi correspondem à sua crença. No deserto, ao invés de murmurar, ele adora. No deserto, ele declara: meu Deus é forte. No deserto, Davi se lembra do pastor e não das ovelhas. E no deserto, irmão, Davi não sente falta do trono, da coroa, de ser rei. Ele sente falta do templo. Ele sente falta do culto. Ele sente falta da presença do Senhor. Salmo de Davi, número 63. Mesmo no deserto, ele escolhe seguir a contramão. Ao invés de murmurar, ele escolhe adorar. Escolhe adorar nessa noite em nome de Jesus. As crianças louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.